Fala galera! E aí? Guardando aqui, guardando a Luiz entrar na nossa live de hoje. Beleza, pessoal? Boa noite. Luiz, cadê você? Ó a Luiz aí, ó. Entrou. Vamos, Luiz. Boa noite, Ana. Boa noite, Rick. Conectando. Escuta um A internet som. tá ruim hoje, né? Ah, aí, ó. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Como é que foi aí de Sexta-feira Santa? Passei estudando. Ah, Pois é, uma aproveitar o correria. feriado. Correria danada, tinha coisa para entregar que estava atrasado. Oi, Dani. Nivanda. Aí tinha uma porção de coisa atrasada, passei o dia todo e as crianças e... Aham. Mas pelo menos rendeu, deu para terminar. E você, como é que É, foi? feriado tem essa vantagem, né? Não tem trabalho. Como é que foi hoje? Alô? Me Tá me escuta? ouvindo aí? Oi, tô. Como é que foi hoje? É, me aventurei na cozinha hoje. Ih, que beleza, hein? Fiz lá um, fiz lá um peixe no forno, bem aromáticozinho, assim, com cebola, alho, coentro, gengibre. Ih, que Uma beleza. delícia. É. Acompanhou com alguma coisa? Não, não. Não acompanhei, tá? Também é o que eu te falei, criança em casa já é mais complicado, né? Sei como é que é. Não, então Mas eu vamos. acho que se tivesse assim um Sauvignon Blanc levinho, acho que caía bem. Talvez um Torrontés, não sei. Ah, bom. Acho que hoje tende a ser um pouquinho mais rápido, né? Hoje a gente não vai ter degustação. O que que a gente vai É. falar hoje? Qual é o nosso tema de hoje aí? Para o pessoal já ir se ligando. A gente combinou hoje de falar um pouco sobre dicas para Páscoa, né? E colocar um pouco o foco nos vinhos que a gente encontra em supermercado. Tá de fácil acesso, já a pessoa já vai no mercado mesmo comprar algum vinho, comprar comida, né? Para Páscoa, para as receitas, por que não trazer um vinho, né? E aí desmistificar um pouco, né? A gente pegou rótulos com preço, alguns bem em conta também, e, e buscar essa harmonização, né? A harmonização acho que é sempre um gosto muito pessoal, né? De cada um. Cada um tem as suas experiências, né? As suas particularidades, mas acho que só no momento da verdade mesmo, quando você está com o prato e com o vinho, é que a gente consegue saber se a harmonização está realmente perfeita, né? Sim. Mas acho que a nossa ideia aqui é conversar as tendências, né? As diretrizes, né? Dentro da harmonização, né? Para poder ter pelo menos uma noção, né? É, Pessoal ter uma noção. Assim, eu sempre falo para as turmas, né? Quando a gente tá falando de harmonização. Né? A gente tem os cinco sabores básicos, né? Que é o doce, o salgado, a acidez, o amargor e o umami, né? O umami, para quem não conhece, é aquele sabor do cogumelo, né? Aquele do Ajinomoto, que é para realçar o sabor, né? Ele é o quinto sabor que chegou por último aí dos outros. E eles têm geralmente uma relação com o vinho, né? Então, alguns realçam mais, outros realçam menos, né? Então, você tem a doçura, ela tende a aumentar a sensação de amargor que a pessoa tem na boca. A acidez, ela tende a aumentar a sensação de doçura, de fruta do vinho, né? O sal, ele tende a dar a sensação de mais volume de boca, de mais corpo no vinho, né? O amargor, ele só dá amargor. Então, quando você tem um alimento que ele é mais amargo, a tendência é que com qualquer tipo de coisa você vá sentir, né? Esse amargor vai ficar mais acentuado.
E o umami, ele também é muito difícil, porque ele só acentua o que tem de ruim, ele acentua a acidez, ele acentua o amargor, ele acentua a ardência que a gente sente na boca, né? Você já sentiu isso? Às vezes fazer uma harmonização e quando bebe o vinho dá a impressão que tá pegando fogo, Uhum. né? Então ele acentua isso e ele diminui a fruta, diminui a doçura. Então ele é muito complicado de harmonizar, por isso que a harmonização é feita por tabela, né, em paralelo. Então você, você tem um risoto de fungo, você vai botar o queijo parmesão, você vai botar outros elementos na comida para poder equilibrar e você conseguir fazer esse equilíbrio, né? Eu tive um professor na ABS, eu não sei se eu acho que é o Célio. Tu teve aula com o Célio? Aham. Ele falava, né, que a harmonização, acho que era ele que falava que a harmonização um mais um dá um 3, né? Não dá É 2, isso aí. né? Eu acho que ele É isso aí. eu acho que é dele essa frase, né? Um mais um dá É isso aí. 3, né? Então É. quando você tem dois elementos, que é a comida e a bebida, e o conjunto deles dá algo maior do que cada um Explode, seria né? individual, né? Vai muito além do sol. Ah, ficou bom, né? Ficou bom esse vinho com essa comida. Harmonizar vai muito além disso, né? Sim, Como se você sentisse uma terceira sensação, é a explosão dos dois exatamente. juntos, né? Isso que é o difícil, né? Esse que é o É, grande e, segredo. e também foi aquilo que você falou no início, né? Como a percepção varia de cada um, existem as tendências, mas tem coisa que, isso eu não gostei, aquilo outro eu gostei mais, e aí vai depender muito de pessoa para pessoa, né? É verdade. E eu acho que muita gente, quando a gente fala em harmonização com vinhos, fica imaginando que existe uma receita de bolo, né? Isso com isso. Como se fosse, né, uma coisa direta. Não necessariamente, né? Como se a gente pensasse nos vinhos como uma curva, né? A gente pode ter um vinho branco, que, por exemplo, tem a passagem por barrica, e aí você fala pra mim, ai, mas eu não gosto muito de vinho branco, sabe? Eu tô acostumado mais a beber tinto. Será que não tem como trocar esse prato para um vinho tinto? Sempre tem, né? Porque os tintos leves, né? Aqueles mais frutados, um Pinot Noir, talvez, ele às vezes até tem menos, né, peso, menos estrutura, né, do que um vinho Sim, branco com barrica, né? Então, sim, é sempre possível fazer trocas, porque eu acho que, acima de tudo, o gosto pessoal tem que prevalecer. Não adianta eu dizer para você que uma harmonização com Riesling é perfeita se você não gosta de de Riesling, Riesling. né? Não vai levantar uma coisa que eu acho que é o prazer que tem, né? O emocional envolvido na história, né? Que é a Sim, sensação do prazer, né? Se você não gosta daquilo, não tem como. Então, acho que o gosto pessoal é muito importante também, né? é. Uma outra dica dentro disso aí, você falou da questão do branco barricado, ou do tinto frutado, né? Na degustação você tem duas linhas, né, para acompanhar, que é o da similaridade, né, que é quando você casa acidez com acidez e doçura com doçura, né? E você tem também a linha do contraste, que aí é gordura com acidez e o doce com salgado, né? Um clássico desse doce com salgado é o queijo azul com vinho do Porto, né? Então você tem muito É, sal, você tem muito açúcar, o sal realça alguns pontos vai realçar alguns pontos do vinho do Porto, né? Vai dar mais corpo, vai diminuir a sensação de amargor e aí você tem esse casamento entre os dois. Mas, o que você acha da gente partir para a nossa lista aí, que hoje era para ser mais rápido, senão daqui a pouco a gente está em 2 horas de conversa e sem beber nada, é porque isso né? é assunto que não para mais. Não, não para mais. E Então, sem beber nada fica difícil. O bom é pois quando a é. gente consegue degustar junto. Pois é, a gente fez uma lista baseada em 3 supermercados aqui do Rio de Janeiro, né? Estão aqui perto da gente. Mas eu acho que quem está assistindo e não for do Rio também pode anotar é, os vinhos, né? E procurar na sua cidade, acho que também não impede, né? Não, eu acho que E como são esses vinhos de mercado, eles geralmente têm uma distribuição ampla, né? é, Então, eu acho que fica mais fácil de encontrar. e a gente vai falar, né? Porque não tem muito como escrever aqui, mas depois, quem quiser a lista também, a gente passa, tá? É só pedir, não tem problema não. Sim, sim.
A gente categorizou para facilitar, né? A gente fez uma ideia assim do que seria uma comida assim para o domingo, né? Uma entrada, um tipo de prato, né? E uma sobremesa. E dentro dessas opções que a gente encontra no mercado, o que que poderia ficar legal, né? E aí, o que que a gente pensou assim de coisas leves para coisas leves pedem vinhos leves, né? Então assim, se for pensar numa entrada, né? O que que a gente pode degustar na entrada, quando tá só ali bebericando, antes de começar a comer, né? A gente pode provar um espumante, né? Quem sabe, um espumante brut. Tem dois bem legais no Zona Sul, Casa Perini e o Pisato. O Pisato tem um rótulo branco e tem uma bolinha preta assim na frente. Ele é bem interessante. Ele é um blend de Pinot Chardonnay. Outra opção também seria um vinho verde, para quem gosta de vinho verde, né? Bem Um refrescante vinho no calor verde. aqui do Rio. Sim, e tem um teor alcoólico baixo, né? Então acho que também de entrada é bem bacana. Quem quiser um queijinho, ficar petiscando também é tranquilo. Tem o Quinta da Lixa, que vende no Pão de Açúcar, na faixa de R$ 45 mais ou menos. Tem um bom custo-benefício. Pode ser também o Quinta da Veleda, que é um pouquinho mais caro, né? Isso foi o Legal. que a gente estava comentando aqui de vinho de entrada, né? Prato principal, a gente pensou, foi bacalhau, não foi, Sim, um Luiz? bacalhau. Bacalhau, salmão, tem gente que gosta muito do salmão assado, que a gente até falou na última live, né, sobre ele. Foi. Às vezes alguma coisa com camarão, né, com frutos do mar, né, nesse, nessa pegada aí. Então foi mais ou menos nisso que a gente pensou. E pro bacalhau, né, em linhas gerais, a gente tem, o que a Luiz já comentou antes, né, a gente tem duas vertentes aí, né, do tinto leve ou do branco mais encorpado, né. É, E para esses aí, no tinto leve, a gente foi de Portugal, né? Um vinho que tem no isso. Mundial, que custa até R$ 30, não é um vinho caro, É, que é o JP Azeitão. é. Né? Ele é um vinho que vai bem com bacalhau, isso eu sei, porque não sei se a Dani está aí na live ainda, mas a gente já fez num Natal com os amigos essa harmonização aí. Então Ah, ficou, legal. ficou bacana. É um Eu outro. morei em Portugal e lá é Ah, muito é. comum você. Em Portugal é muito comum você comer bacalhau, posta de bacalhau com vinho tinto. É o mais comum até do que o vinho branco. E ó, hoje estou e tivemos Aí, ó. aqui, ó. Opa! Tá vendo, ó? Falei, ó. Muito Ou bom. então, uma outra opção para tinto seria um Pinot que a gente encontrou no Pão de Açúcar. Ele é da Nova Zelândia. Ele é um pouquinho mais caro, né? Na faixa dos R$ 90, de 90 a 130, vai depender se está na promoção ou se não está. Bacalhau de nata, uma delícia, Dani. Hum, É um Pinot neozelandês, ele também tem um corpo leve, taninos bem levinhos, né? Então não é muito estruturado, ele não vai atropelar o bacalhau e também não vai ser atropelado. Ó, paella, ó que delícia, hein? opa! Que beleza! Essa quarentena aí, hein, Dani? Tá aproveitando para fazer as coisas na quarentena, ó. Enquanto a gente não pode sair de casa, é maldade isso, ó. E na opção de tinto não, de tinto a gente falou, né? O JP e o Isso, Pinot. O isso. que que a gente tem de E o branco branco? aí? De branco teve uma sugestão bacana que você encontrou no Zona Sul, né? Um brasileiro da Miolo, né? Ah, o Giuseppe, né? Fala O dele? Chardonnay deles. Isso. É muito bom. Muito bom. Ele passa por barrica e ele também fica em contato com as borras durante o período de tempo, né? O que aumenta a Hum. complexidade dele. Então dá uma sensação mais untuosa na boca, né? Um vinho um pouco mais pesado, né? E também é Uhum. outro que não vai deixar, o sabor mais forte do bacalhau não vai atropelar. E esse aí é um conjugado, Luiz, porque eu acho que ele também ia muito bem com salmão. Então, salmão ao Uhum. forno, só com sal grosso e alecrim, por exemplo. É... E aí, se liga no roteiro. Gente, quem quiser saber de viagem, essa rapaziada aí é muito boa. Tiveram na Malásia, estão cheios de história para contar aí, ó. Acompanho eles, bem legal.
Louco para passar essa quarentena para eles voltarem a viajar e a gente poder aproveitar junto. E um salmão eu acho que ia ficar bem com esse miolo também. Bem bacana. Eu, ainda na vibe portuguesa, né? Selecionei também um lá do Pão de Açúcar. É um Filipa Pato. Ele é Hum, um blend de Bical e Arinto, lá na região da Bairrada. Também é um pouquinho mais caro, já passa dos R$ 100, R$ 107. Mas para quem encontrar, puder, acho que vale a pena. eu acho que esse branco eu nunca bebi nele, não. Eu gosto deles, da Filipa e do pai, os baga, né? Eles O fazem, Baga. eles trabalham a baga de um jeito que é difícil de. Ela é uma uva difícil, né, de De trabalhar. vinificar e eles Aham, trabalham maravilhosamente bem. verdade. É o clássico da Bairrada. Muito legal. Pra... E que mais que a gente quem for de pensou? camarão, né? Quem for na vibe do camarão e quiser aproveitar também o espumante da entrada, né? Sim, Vai acompanhar bem a acidez alta com frutos do mar, né? sim, Vai acompanhar bem, ou então um desses brancos, né, Luiz? Que sim. Também você harmoniza. falou da Tudo entrada, né? Tudo que é de como acidez a mais pessoa alta, vai né? fazer, né? Tudo depende de como a pessoa vai fazer esse camarão. Vai fritar, vai ter um alho e óleo, né? Vai sair o quê? Vai sair um bobó de camarão, né? Vai ter molho vermelho. Tudo isso vai fazer diferença no que vem acompanhando, né? É, aí Também a tem isso. acidez mais alta eu acho que vira um coringa aí, né? É, Para poder abarcar maior leque de oportunidade, de possibilidades, né? de possibilidades, é. E a estrela, eu acho que o almoço de Páscoa é legal, mas a estrela é sempre a sobremesa, né? Que o Aham, coelho traz, né? é isso aí. E aí, para sobremesa, o que que vamos ter? Sobremesa, a gente selecionou aqui de opções. Um pudim, né? O clássico pudim, Pudim. né? Que todo Brasileiro mundo gosta gosta. de pudim, né? Para isso, a gente pode colocar um vinho doce, né? Um vinho chamado Moscatel. Vende no Zona Sul, Moscatel de Setúbal. Acho que é na faixa dos R$ 60. Vinho de sobremesa. Pode deixar aberto 3 meses, ele aguenta tranquilo na geladeira. Ele é fortificado também, né? Fortificado. A gente também tem um colheita tardia da Miolo, que eu lembrei dele, na faixa de 40 e poucos reais. E também tem uma acidez interessante. Ele é bem aromático, acho que ele é Viognier e Gewürztraminer, então bem diferente. Legal. Então deixei como dica também. Para chocolate, né? Depende um pouco, né? Se for ao leite, a gente selecionou um Porto, né? Aquele Ruby, né? Que também tem no Pão de Açúcar aí variando entre 45 e R$ 70, né? É, tem no Mundial também o Towers. De vez em quando tem uma promoção de 35, R$ 36 dele lá. Eu tenho Esse até do uma Pão de garrafa desse. Açúcar. Aham. É boa. A questão pro chocolate ao leite ser o rubi é por conta do frutado, né? A É, sensação mais, a doçura dele é mais frutada, né? Vai diferir um pouco do Tawny, né? é. Que aí vai pedir um chocolate 70%, um pouco mais Isso. amargo, né? Amargo, porque ele já teve já passou, né? Foi oxidado um pouco, né? Então ele já perde um pouco essa frescura da fruta, né? Sim. E já vai para uma coisa mais que remete à fruta seca, já é uma A outra proposta. passas, é um Passa, pouquinho isso aí. diferente. E aí pede alguma coisa mais, menos doce na boca, né? Isso, menos doce. Aí lembrando aquilo que a gente já comentou sobre harmonização por contraste, né? Para quem tiver interesse em fazer esse teste em casa, né? O petit gâteau é de quê? De doce de leite ou de chocolate? Olha eu querendo saber já da sobremesa, ó. Ela vai responder, daqui a pouco ela vai responder, a gente volta. Tá. E para quem vai no Daniela, doce de leite é de Chocolate. 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 É, eu iria no Porto. Você, Luiz? Eu iria no Porto também, se tem chocolate. Mesmo tendo sorvete junto, não tem problema, eu acho. Até porque um vinho do Porto em cima do sorvete de creme fica bom pra caramba também, né? Mistura tudo e É, pronto. fazer igual.
né, aquele licor, né, que usava. Ainda tem gente que usa, É, né, licor de cassis e tudo mais. Mas cassis, eu iria pro petit gâteau de chocolate. Eu acho que um Porto Ruby, né, é isso aí. vai bem. Vai Fica uma combinação vai bacana. ficar um doce com doce, a acidez dele. Acho que vai ficar bem legal. Aí conta pra gente, se for fazer. Ah, é. Conta pra gente. Compartilha aí. E para quem vai nas tortas, Luiz, quem gosta de torta de limão, torta de maracujá, torta de maçã, essas tortas que tem uma pegada mais ácida junto com a doçura, o que você acha que Ah, fica eu acho que bacana? a gente poderia chamar aí um espumante, né? Moscatel, né? Que é mais docinho. É, Bom, acho que acidez agrada alta, muito o doçura com paladar dos acidez? brasileiros. Doçura, acidez. Não fica enjoativo, né? Puxando aí com a sobremesa. Então, o espumante é muito versátil, né? Temos opções para entrada, opções para sobremesa, né? É, mas Espumante é sempre um pinga para ter em casa, né? eu acho até que com uma sobremesa, o Brute também, se tá com a garrafa aberta e fosse, ele não ia ficar ruim, não. Mas o Moscatel ia ficar bem melhor. O Moscatel Uhum. ia ficar bem por causa da doçura, né? A questão do doce Sim, com doce e a acidez para poder balancear. sim. Alguém perguntou aqui da temperatura da adega, ó. Temperatura da adega com vários tipos de vinho. Qual seria ideal? Eu acho que ela tem É, uma temperatura média ali nessa aula, de uns 15, né? porque esse tipo de adega que a gente tem em casa, a não ser que seja você tenha uma adega mais profissional, né? Mas esse tipo de adega, ela não é para você ficar variando muito, né? A temperatura. Então, o ideal é botar ele na casa dos 15, porque se precisar esquentar alguma coisa, né? Um vinho que você vai beber com 18, é só tirar, e se precisar refrigerar, é só refrigerar mais um pouquinho para poder chegar na temperatura ideal. Bem, tem a nossa listinha aí, Isso. Beleza. né? Hoje o bate-papo foi mais rápido, estamos desacompanhados de vinho, foi só É, para poder estação deixar hoje. umas dicas aí de última hora, quem ainda não comprou e vai no mercado para poder pegar alguma coisa, ou vai pedir no Rappi, porque não está saindo de casa, né, nessa quarentena. Vários mercados estão entregando, né? Ou o próprio mercado entrega, ou via Rappi, então dá para pedir. A coisa que eu costumo fazer quando eu transporto, assim, depende do que você considera transporte. Né? Você está falando de trazer ele da Europa para cá, em via distribuidora, ou você está falando de carregar ele de um lado para o outro? Ou trazer numa viagem? Vai depender muito. Assim, o que vem da Europa para cá, o que vem de outros países para cá, geralmente vem em container refrigerado, né? Justamente para poder manter a qualidade da bebida, né? Porque se você expõe muito ao sol, se você expõe muito ao calor, você pode ter uma deterioração da bebida. Então, eles vêm geralmente em container refrigerado, né? Muito chacoalhar, mexer muito, geralmente não é legal você beber logo em seguida. Então, viagens muito longas, você vai passar 9 horas embarcado contigo numa mala, vindo da Europa, 14 horas, viajando contigo, saculejando para lá e para cá no aeroporto. É legal deixar um tempo guardado em casa ainda para ele dar uma tranquilizada e se rearrumar lá dentro. Mas, de maneira geral, foi no mercado e voltou para casa, não tem problema não. É só botar para resfriar e beber. Não vai ter impacto de sabor ou de qualidade de vinho, não. Né, Luiz? É isso aí. Tem mais alguma coisa? Não, acho que hoje é isso, né? Hoje não tem bebida, não tem degustação para a Não. gente fazer, né? Não. E Isso aí, a de hoje foi um pedido que a gente recebeu. Recebemos alguns pedidos aí do pessoal, né? Do que a gente poderia falar e achamos isso aí interessante para quem estava em cima da hora e não tinha arrumado ainda as coisas pro domingo, né? E para a semana que vem,
tiverem algum pedido especial, pode mandar por direct ou para mim ou para a Luíse, né? Isso. Que a gente vai juntando e vai vendo o que a gente consegue degustar em É. conjunto, o que a gente consegue fazer um paralelo, porque temos coisas similares, o que a gente pode falar da semana que vem. Algumas pessoas pediram também para a gente falar sobre vinho rosé, foi um dos temas. Ah, Sobre castas em geral, pegar uma sim. casta, explorar aquela casta, fazer um duelo, né? A gente pega 2 vinhos e fala sobre a casta, acho que também é bacana. Mas a gente resolve até segunda-feira, né? Quem tiver alguma ideia pode mandar pra gente. Então é isso, gente. Luiz, boa Então tá, Páscoa para boa Páscoa você. para todos. Aproveita. Já sabe o que vai Obrigada beber? também. Não, ainda não. Logo eu, né? Não sei ainda, tenho que pensar. Não, então, eu também não sei, não. São muitas opções. São muitas opções, vai depender do que vai sair do forno, né? Tem que ver. Pois é, tem isso, tem isso. Tem que ver. Ano passado a estrela foi um vinho do Porto 82 que eu trouxe. Que isso? Que beleza. Foi. Eu ganhei um vinho de presente do nosso amigo Walter, né? Que pode ser uma possibilidade para um vinho de sobremesa. Não é um vinho do Porto, é um vinho de sobremesa também. Interessante. Que legal. Da Vivanco. Já ouviu falar na Vivanco? Ah, já, né? A gente teve naquela Já. degustação da Wine. Pode ser a estrela da sobremesa. Tô pensando. Que beleza. Que beleza. Que isso, Fazenda? Ó, Tendo dúvida, valeu, pode mandar gente. pra gente aí. Valeu, gente. Boa Obrigada, Páscoa para viu? vocês, Boa viu? Páscoa para Postem o que vocês. vocês Tudo de degustarem. bom. Tiver dúvida, mandem pra gente. E sugestões para semana que vem, mandem também para a gente poder ver se durante a semana organiza a vida, para poder avisar o que a gente vai falar. Tá bom? Combinado. Boa Páscoa aí para vocês. Tchau, tchau, Luiz. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.